Revelações transformadoras do profeta Miqueias, profecias divinas que descortinam o plano de Deus. No terceiro ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, a palavra do Senhor veio a Miqueias, o moratita. Em meio a uma Jerusalém que fervilhava, os corações estavam endurecidos pela corrupção e pelas idolatrias que permeavam cada canto da cidade. As ruas, repletas de uma multidão indiferente, murmuravam desespero e medo. Miqueias, um simples homem do campo, sentia o peso da mensagem ardente em seu espírito, um aviso sobre as injustiças que levariam o povo ao colapso. Ao caminhar nas ruas, Miqueias observava as injustiças dos ricos que oprimiam os pobres. Aqueles que haviam sido chamados para cuidar da terra se tornavam algozes. A corrupção se infiltrava até mesmo no templo, que deveria ser a casa de oração, mas tornará-se caverna de ladrões. Frustrado, Miqueias deteve seu olhar em um altar quebrado, representando a ruína de uma nação que não ouvia a voz de Deus. Ainda a esperança, questionava-se, a angústia permeando seu coração. No templo, erguendo-se diante dos líderes, ele enfrentou as iniquidades com coragem. Sua voz ressoou entre as colunas de pedra, mas ao invés de acolhimento, encontrou escárnio. Os nobres riram e debochearam: que somos nós, ó profeta, para ouvir tuas palavras? É um eco de um passado distante. Miqueias, porém, permaneceu firme. As palavras que trazia não eram suas, mas de Yahvé, o Deus de Israel. Mas a mensagem do profeta não era apenas um chamado ao juízo. Em meio à treva, brilho de esperança emanava de suas palavras. Mas tu, Belém Efrata, pouco és entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que será o governador em Israel. O eco dessas promessas soava como um bálsamo para as feridas da nação. Miqueias sabia que essa criança, nascida em Belém, traria a resposta divina à necessidade de restauração. A resistência, no entanto, se intensificou. O sacerdócio corrupto uniu-se contra ele, criando um despertar de desconfiança no povo. Por que ouvir um homem do campo sobre nosso Deus? A tensão pulava no ar, a batalha se tornava inevitável. Miqueias se viu às portas da corte, sua fé pesada entre o desejo de se retrair e a determinação de proclamar a verdade divina. Ele desafiou: o que o Senhor requer de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Enquanto a escuridão da opressão se espessava sobre a cidade, o plano soberano de Deus começava a se revelar. A luta entre esperança e desolação refletia um dilema humano profundo, a responsabilidade frente ao futuro e a liderança divina que o direcionava. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Miqueias se viu em um momento decisivo na história, uma escolha com repercussões que ecoariam até a eternidade. A pergunta estava em aberto: como Judá responderia ao chamado ao arrependimento e à esperança da redenção? Sua voz, repleta de recriminações e promessas, misturava-se ao clamor daquele povo teimoso, aguardando a intervenção divina que poderia restaurar sua aliança com Deus. O futuro da nação estava em jogo, e a escolha de cada coração ressoava no silêncio que se seguia. No dia seguinte à sua declaração ousada no templo, Miqueias se retirou para o campo, onde o vento fresco soprava entre as colheitas douradas. O amanhecer trazia uma nova esperança, mas a tristeza ainda assombra seu coração. Ele olhou para os campos que rodeavam sua casa e pensou em como a terra clamava pela justiça, como um grande eco do seu chamado. O Senhor lhe havia revelado o futuro, mas o presente era um fardo pesado. Enquanto caminhava, Miqueias lembrou-se das palavras do Senhor: aumentai a viúva e o órfão, e não oprimais os justos. Ele se preocupava que a voz do povo tivesse sido silenciada pela ganância e pela tirania. O clamor dos necessitados ecoava em sua mente,
e ele sabia que não poderia permanecer em silêncio. Ao Senhor será justiça, ele exclamou em um sussurro fervoroso, sem saber que este clamor não passaria despercebido. A cidade dormia em sua mácula, e Miqueias ficou a pensar no que poderia vir a seguir. Ele era um vigilante, um porta-voz da verdade, mas sua ousadia o tornava objeto de aversão entre os poderosos. No desenrolar daquele dia, o profeta soube que se aproximava o tempo de um novo confronto. Na tarde do mesmo dia, uma multidão se congregou ao redor da praça central de Jerusalém, chamando uns aos outros em vozes baixas, emprestando à cena um ar de expectativa. As alertas e murmúrios dançavam ao seu redor. As autoridades convocaram Miqueias, sabendo que cada palavra que saísse de seus lábios poderia acirrar ainda mais a tensão já palpável. Diga-nos, profeta. De onde virá nossa salvação? Perguntaram os líderes, seu sarcasmo mascarando o temor em seus corações. Assim diz o Senhor, eu vos reunirei, ó Israel. E, deste vale de desgraças, farei surgir um remanescente que temo por vós, respondeu Miqueias, com uma voz que parecia ressoar como o trovão. Aquele que será chamado Príncipe da Paz virá, e com ele, um novo pacto, onde o amor reinará. Com isso, os nobres sentaram-se, desarmados. O profeta sabia que suas palavras eram como espadas, feriam, mas podiam também curar quem aceitasse a verdade. Contudo, os corações do povo estavam endurecidos, tão endurecidos como as tábuas da lei havia muito esquecidas. A resistência se intensificou à medida que a ira dos poderosos crescia. Miqueias percebeu que os nobres tramavam algo para arruinar sua reputação. Eles sussurravam entre si, fazendo planos nas sombras, mas a luz da verdade sempre prevaleceria. Mais uma vez a palavra do Senhor ecoou em seu coração: não temas, Miqueias, porquanto eu sou contigo. As palavras que trouxeres não cairão em vão. Ele sentiu um renovado ardor. O tempo da salvação se aproximava, e as profecias estavam prestes a se cumprir, mas a dor e a angústia precisavam ser enfrentadas. Miqueias sabia que precisava advertir o povo e aquilo que estava por vir. No dia da grande tribulação, muitos se voltarão e clamarão por justiça. Miqueias se disse, já visualizando a consumação das promessas. Ele percebeu que Deus, em sua soberania, estava preparando os corações de todos para o movimento que mudaria a história. E assim, ao cair da noite, sob um céu estrelado e silencioso, ele se retirou em oração. Ele buscava força e discernimento, sabendo que os seguintes dias seriam críticos. Entre as sombras da incerteza, uma luz brilhava em seu espírito, e ao olhar para o vasto céu, sua última súplica brotou: Senhor, que venha o teu reino, e que a tua vontade seja feita, como no céu, assim na terra. A reviravolta estava próxima, e o seu coração pulsava acelerado. A lista de eventos aguardava o desdobramento divino. Sussurros de um plano oculto reverberavam ao longe, e o momento estava se aproximando. Mas o que estava reservado para o futuro ainda não havia sido revelado. No silêncio da noite, enquanto os astros cintilavam como testemunhas da esperança, Miqueias estava em oração. As palavras que fluíam de seus lábios eram como incenso, elevando-se aos céus. Senhor, faze-me instrumento de tua paz. Que eu possa ser a voz que clama no deserto, que aponta para a verdade e ao mesmo tempo traz consolo aos aflitos. Naquela madrugada, enquanto as horas pesadas se arrastavam, uma nova revelação irrompeu em seu coração. O Senhor, em sua misericórdia, invadiu o espaço da solidão do profeta com uma visão que parecia eletrificar o ar ao seu redor. Ele viu um campo de batalha, não com espadas e escudos, mas com corações e mentes, lutando pela verdade e pela justiça. A figueira, que um dia estava verde e fecunda, se mostrava agora seca, representando a decadência moral que se espalhava em Israel. Miqueias constatou a decadência do povo, e em um impulso de compaixão, levantou sua voz mais alta, dizendo: Assim diz o Senhor, eu virarei os corações do meu povo para que reconheçam sua iniquidade. Sua voz ecoava no mais íntimo de seu ser. O dia amanheceu trazendo nuvens pesadas, prenunciando uma tempestade tanto física quanto espiritual. O temor enchia seu coração, mas também um ardor divino. Ele sabia que a confrontação que se aproximava não era apenas com os poderosos da terra, mas com as forças espirituais que dominavam as consciências. Na manhã seguinte,
Miqueias se dirigiu à cidade. A praça estava novamente agitada, mas a atmosfera havia mudado. O povo se reunia com um mingau de murmúrios e assombros, muitos dos quais desejavam ouvir seu profeta, a voz que se erguia quando a esperança parecia frágil. Chegando ao centro da multidão, Miqueias se pôs de pé diante de todos. Ele assemelhava-se a um sol que surgia entre as sombras. Ouçam, ó Israel! Através de minha boca, o Senhor fala. Não permitam que suas almas sejam prisioneiras do engano e da opressão. A justiça do Senhor se aproxima como um trovão, e a espada da verdade descerá sobre aqueles que têm sufocado os justos. As palavras do profeta eram como fogo consumindo a palha. Ele descreveu a desolação que aguardava se o povo não se voltasse para o seu Criador. As cidades serão deixadas em ruínas, e os príncipes se tornarão superfície da terra, se não se arrependerem e voltarem ao Senhor. Ouçam! A esperança! O Senhor restaurará sua noiva, e com ela, a sua promessa. Porém, entre a multidão, os dignatários murmuravam insatisfeitos, tentando desacreditar sua mensagem. Quem é esse Miqueias? Que palavras são essas? São ilusões para acalentar os fracos. Um deles convocou os guardas para controlar a situação, mas um sussurro penetrante nascia no povo, uma consciência de que havia verdade em suas palavras. Conforme a tensão aumentava, Miqueias sentiu a pressão. Ele levantou as mãos e invocou a presença do Senhor. Se o Senhor não está conosco, então, quem poderá se erguer contra nós? É Ele quem traz a verdadeira mudança. Nesse instante, algo extraordinário ocorreu. O céu escureceu brevemente e uma voz poderosa ecoou, assim como acúmulo águas para o julgamento, também prepara um remanescente fiel. Em meio ao caos, surgirão aqueles que ouvem e seguem a minha voz. Miqueias, atônito mas fortalecido, viu a mudança de ânimo no povo, seus rostos começando a brilhar com a luz da redenção. Era um despertar sutil, mas essencial. A boa nova de um Deus que salva começou a florescer em suas almas. Os nobres, percebendo que sua estratégia de silenciar o profeta falhou, olhavam uns para os outros, seu temor intensificando-se. Miqueias sabia que o tempo da revelação divina havia chegado, mas ele sentia em seu espírito que não era mais um simples profeta, mas uma testemunha do plano soberano de Deus que estava prestes a ser descortinado. E assim, enquanto o dia se desdobrava, uma nova expectativa pairava sobre Jerusalém. O que mais estaria reservado nos desígnios de Deus? Uma presença palpável de transformação se fazia sentir, e os corações começavam a se abrir para a possibilidade de um futuro diferente. Mas os planos do Senhor ainda estavam por se revelar. O sol se erguia no horizonte, lançando seus raios como flechas de luz sobre a cidade de Jerusalém. As sombras da noite diminuíam, e a ambiência tensa da praça se mesclava ao murmúrio impaciente do povo que aguardava mais palavras de Miqueias. O profeta, sabendo que sua voz agora carregava o peso da glória de Deus, ergueu-se novamente diante da multidão. Ó Israel, ouça! O Todo-Poderoso não se calou. A sua mão está estendida, e sua vontade se manifestará. Assim diz o Senhor, não guardarei silêncio diante de suas transgressões. As nações ao redor de vocês estão em alvoroço e o seu julgamento está à porta. Cada palavra que ele pronunciava parecia vibrar no ar, carregada de intensidade divina. Um silêncio pesado pairava sobre a massa, enquanto os rostos se tornam uma tela, refletindo medo, esperança, e uma determinação crescente. O Espírito do Senhor desceu sobre Miqueias, e ele começou a declarar, porque assim como a figueira seca se torna sinal de juízo, assim também aqueles que se afastam do Senhor a sua ruína irão experimentar. Sua voz ressoava como um eco no vale das almas. Um dos anciãos da cidade, cujo coração estava endurecido pela avareza e orgulho, levantou-se, desafiando o profeta. Por que deveríamos prestar atenção a um homem como você, que é apenas um clamor solitário? As riquezas e a influência são nossos, e nenhuma palavra poderá mudar isso. Miqueias, com um olhar penetrante, respondeu, as riquezas e a influência de que você se orgulha não durarão para sempre. Pois o Senhor diz, eu revirarei os ídolos de suas mãos e revelarei a sua verdadeira condição. Nesse momento,
uma onda de murmúrios percorreu a multidão, e muitos começaram a se mover inquietos, sentindo a verdade nas palavras do profeta. Enquanto as tensões aumentavam, Miqueias prosseguiu: lembrem-se de como o Senhor libertou Israel do Egito, sejam lembrados do seu pacto. Não se deixem enganar pelas promessas vazias dos poderosos, pois a verdadeira liberdade vem do Senhor. Aqueles que se voltam para ele experimentarão uma restauração além da compreensão. E enquanto ele falava, visões começaram a surgir na mente de Miqueias. Ele via um rebanho disperso e perdido, mas também um pastor bondoso, em busca das ovelhas que haviam se desviado. Assim como o pastor busca suas ovelhas, assim o Senhor virá ao seu encontro. Preparem-se, pois a nova aliança que Deus estabelecerá será mais gloriosa do que a primeira. Mas imediatamente, sombras começaram a se espalhar pelo rosto dos nobres e das autoridades, que agora percebiam a profundidade da mensagem e o poder da palavra que ecoava. Eles se entreolharam, o temor crescia, e a opressão que haviam perpetuado começava a desmoronar sob o peso da condenação que Miqueias proclamava. E ai daqueles que se acomodam em suas riquezas e se sentem seguros em sua arrogância. O Senhor não deixará o culpado sem resposta. As palavras de Miqueias tinham a força de uma tempestade, trazendo revelações que sacudiam as estruturas do poder. Com cada declaração profética, a atmosfera mudava, as trevas que cercavam o povo pareciam se dissipar, fazendo espaço para uma luz de esperança. E quando o profeta clamou: voltem-se para o Senhor e sejam salvos, um quebranto genuíno começou a surgir entre os mais humildes, os verdadeiros famintos de justiça. A transformação estava em andamento. Enquanto o profeta via os rostos se iluminarem de esperança, uma voz dentro dele sussurrou: mas os planos do Senhor não se completaram ainda, Miqueias. Há mais do que se revela neste dia. E assim, com uma iminência palpável de algo grandioso por vir, Miqueias se preparou para a próxima fase de sua missão, seu coração pulsando com a certeza de que o Deus de Israel estava prestes a derramar o seu espírito em maneiras surpreendentes. Um novo capítulo do plano de redenção estava prestes a ser revelado. O céu começava a mudar de cor, o azul se mesclando com tons de dourado à medida que o sol se elevava, como se o próprio Senhor estivesse preparando o cenário para as revelações que estavam prestes a ocorrer. Miqueias, em meio à multidão, sentia um peso intenso sobre seus ombros, o clamor popular ressoava como um cântico ancestral, uma melodia tanto de dor quanto de esperança, conforme os ânimos se inflamavam. Assim diz o Senhor, Miqueias continuou, sua voz agora quase um sussurro, mas com a intensidade de um trovão imponente. Ainda que os céus e a terra se desfaçam, do mesmo jeito o Senhor não esquecerá de seu povo. Vejam! Eu trarei juízo, mas também uma restauração. A esperança não está perdida. A audiência estava agora em silêncio absoluto, como se cada batida de coração se sintonizasse com a mensagem profética. Um jovem, entre a multidão, aproximou-se com lágrimas nos olhos. Profeta, como podemos saber que isso é verdade? Nossas vidas estão repletas de desolação. A opressão é constante, e a dor, inegável. Sua voz quebrava com emoção, e muitos se voltaram para escutá-lo, buscando assim um sinal de Deus. Escutem, ó povo! O Senhor promete enviar um Redentor. Ele virá como um rei justo, e seu reino será de paz. Não serão apenas uns poucos que se alegrarem, mas todos aqueles que anseiam por sua vinda, disse Miqueias, evocando a imagem de um futuro glorioso tal como havia sido previsto por seus antecessores. As palavras obtêm um eco em cada coração, a promessa de um Messias acendeu luzes de esperança nas mentes dos aflitos. Ele morrerá por suas transgressões, mas ao terceiro dia ressuscitará e trará vida àqueles que crerem. Sua sombra se estenderá sobre esta terra, e todos conhecerão o perdão. Miqueias sentia a presença do Senhor, uma unção poderosa fluindo através dele como um rio de água viva. Ainda assim, em meio à alegria crescente, um sentimento de apreensão tomou conta de Miqueias. O Senhor lhe revelou visões de um futuro carregado de desolação, onde as nações iriam se levantar contra a cidade e a opressão voltaria, ainda que por um tempo. Mas o Senhor, em sua misericórdia, não abandonará seu povo. Haverá um remanescente fiel, uma herança que será preservada. Os príncipes e líderes, agora em pânico,
estavam em desespero ao ouvir estas palavras. Um deles, com o rosto embaçado pela raiva, gritou: devemos silenciar esta voz. Este homem traz desgraça sobre nós. No entanto, a multidão agora estava ignota à sua autoridade, unida pela esperança acesa nas palavras de Miqueias. Provai, testai as palavras do Senhor. Haverá um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado de Emanuel, clamou Miqueias em um tom de urgência, trazendo à memória as promessas ancestrais. As lágrimas fluíram, e muitos se ajoelharam, rendendo-se diante da verdade que se desenrolava diante deles. Enquanto a confusão e a esperança se entrelaçavam, Miqueias percebeu que as trevas não se dissipariam sem luta. Ele sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios e provações, mas a promessa de Deus fortaleceria aqueles que fossem fiéis. Olhando para o céu, ele orou em seu espírito, buscando discernimento para os passos que deveriam ser dados. E no clímax do momento, ele ouviu a voz do Senhor ecoando em seu coração: preparai o caminho, Miqueias. A vinda do rei é iminente, mas os corações das pessoas devem ser chamados a se voltarem para mim. O que parece ser um tempo de juízo será também um tempo de colheita de almas. À medida que a multidão se dispersava, um novo sentimento de expectativa pairava sobre a cidade. Miqueias sabia que essa era apenas a primeira parte do desdobrar da história sagrada. O plano soberano de Deus estava em ação, e sua revelação transformadora abriria os olhos de muitos. Ele se lembrou das palavras escritas: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E enquanto se afastava da praça, sua mente fervilhava com a certeza de que algo grandioso estava prestes a acontecer. O povo de Israel estava a um passo de um novo amanhecer, e a luz de Deus iluminaria até os cantos mais escuros de seus corações. Enquanto Miqueias se afastava da praça, a cidade pulsava com murmúrios de assombro e esperança. As palavras que havia pronunciado não somente tocaram o coração do povo, mas ecoaram nas profundezas de sua própria alma. A revelação do Senhor o enchia de vigor, mas também trazia à mente um peso que não podia ser ignorado. Os dias sombrios que se avizinhavam pareciam eclipsar a brilha da promessa, e Miqueias sabia que a resistência ao plano de Deus seria feroz. Naquela noite, ele se retirou para um lugar solitário, onde o silêncio era profundo e a presença do Senhor era inegavelmente forte. Com a face voltada para o céu estrelado, clamou: ó Senhor, mostra-me os caminhos que deves traçar para este povo. Revela-me a tua vontade, pois minha carne e meu espírito estão perplexos diante da vastidão do que a tua mão fará. E, enquanto seu coração buscava a direção divina, visões começaram a se desdobrar diante dele. Ele viu cidades sendo consumidas pelo fogo e almas sendo arrastadas em desespero, mas também contemplou a glória de um novo amanhecer donde a justiça e a misericórdia se entrelaçavam. Uma imagem se destacou em sua visão: um jovem com uma coroa de espinhos, cercado por aqueles que o desprezavam, sua presença luminosa rompendo as correntes da opressão e do pecado. Preparem-se, ó Israel, Miqueias ouviu o Senhor dizer em sua mente. A dor e o sofrimento não virão sem um propósito. A traição e a dor são parte do refinamento deste povo, para que, ao final, reconheçam a sua necessidade de um Salvador. A espada será levantada contra esta cidade, mas ela não será destruída. Um remanescente fiel herdará as promessas que fiz aos seus pais. O dia começou a despontar no horizonte quando ele se levantou, não mais atormentado pelo temor, mas determinado a cumprir seu chamado. As palavras de esperança agora queimavam como brasas em seu peito. Ele sabia que em meio à adversidade, a verdade de Deus se revelaria de forma gloriosa. Levantem-se, ó montes! Preparem-se para a vinda do rei! Proclamava Miqueias ao caminhar pelas ruas de Judá, sua voz como um grito de guerra. A notícia de suas visões corria como fogo em palha seca, transformando cada ouvido curioso em uma expectativa fervorosa. Cada pessoa que o ouvia sentia um chamado para seguir a verdade protetora do Senhor. Mas sobre a cidade pairavam nuvens de ameaça. Os líderes, que outrora tentaram silenciá-lo, agora conspiravam em sombras, tramando maneiras de impedir as profecias que ele trazia. Esse homem não deve ser permitido falar novamente, murmuravam.
Contudo, a força do Senhor não poderia ser contida, aqueles cujos corações estavam abertos começaram a se aglomerar em torno de Miqueias. Vejam! Ele exclamou. A promessa do Senhor não falhará. A Virgem dará à luz e ele será chamado de Emanuel. E à medida que as palavras saíam de sua boca, uma sensação elétrica percorria a multidão, como se uma faísca divina estivesse sendo acesa. Mas os líderes estavam inquietos, temendo por sua própria posição e poder. Em particular, um homem de influência, chamado Gezi, levantou-se ameaçadoramente. Este profeta está levando o povo à rebelião, não podemos permitir que suas palavras continuem a se espalhar. E assim, à medida que a manhã avançava, um confronto se aproximava, e a cidade estava dividida entre fé e medo. Miqueias, percebendo a tensão crescente, mergulhou em oração. Senhor, prepara o coração do teu povo. Revele a verdade mesmo diante do erro. E no fundo de sua alma, ele sentiu uma revelação nova e poderosa preparar-se para ser liberada, uma chave que poderia transformar o desespero em esperança. Assim, enquanto um plano maligno se revelava, o verdadeiro plano soberano de Deus estava se desdobrando nas sombras, aguardando o momento certo de se manifestar. O destino de Judá e de todo Israel estava prestes a ser trazido à luz, mas ele sabia que o caminho seria tortuoso. E no eco de seu espírito, a pergunta ressoava: o que realmente aconteceria quando a luz se encontrasse com as trevas? Enquanto o sol se erguia sobre Judá, iluminando os contornos da cidade, um novo dia trouxe consigo um ar de expectativa elétrica. O povo, ainda agitado pelas palavras fervorosas de Miqueias, se reuniu na praça central, ansioso por ouvir o que o profeta tinha a dizer. No entanto, a tensão que permeava a atmosfera era palpável, os líderes secavam os lábios ágeis, maquinando em segredos as formas de suprimir a crescente influência de Miqueias. Miqueias, imbuído de um ímpeto divino, estava preparado. Reunindo a multidão, ele subiu até um pequeno monte, a luz matinal envolvendo-o em um brilho quase angelical. Com coragem, ele exclamou: ó povo de Judá, as promessas do Senhor são verdadeiras. Vejam! As palavras que ele me deu são um clamor de esperança nos dias de trevas. A multidão se aquietou, os corações pulsando na expectativa do que ele diria a seguir. Ele lembrou a todos sobre como o Senhor havia libertado seus antepassados da escravidão no Egito, trazendo à tona o poder redentor que continuava a operar entre eles. Como ele foi fiel no passado, assim será agora. Está escrito: e acontecerá que, nas últimas dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros. Miqueias 4:1. Mas naquela mesma hora, Gezi e seus aliados, infiltrados entre o povo, se movimentavam em busca de um ponto frágil. Por que devemos crer neste homem? Sussurrava Gezi, suas palavras sussurradas como veneno. Ele fala de esperança, mas a verdade é que a tempestade já vem para nos destruir. Os reinos cercam Judá como águias famintas. A única salvação é por meio do poder e da força. Um murmúrio de incerteza percorreu a multidão. Miqueias, percebendo a sutil manipulação, sentiu seu espírito ardendo. Ele fechou os olhos e buscou sabedoria nas alturas. Então, com uma voz poderosa que ecoou e ressoou por entre as paredes da cidade, bradou: seja o Senhor Deus testemunha entre nós. A fé não é um escudo contra o temor, mas a certeza de que há um propósito maior por trás de nossa tribulação. O Senhor nosso Deus não nos abandonará. As palavras de Miqueias cortaram como um punhal nos corações divididos, e a luz da verdade começou a romper através das trevas da dúvida. Ele continuou: fortificado, sim, haverá dor. Haverá crescimento mediante o sofrimento. Ele nos chama ao arrependimento e à unidade. E, ao sair do cativeiro, ele saboreará a liberdade, e o remanescente de Israel encontrará consolo em seu amor. Miqueias 2:13. A multidão, agora em fervor, começou a subir, seus rostos iluminados pela determinação. Nós seremos remanescentes! Gritaram alguns, impulsionados pela paixão ressurgente da esperança genuína. Contudo, a ira de Gezi se acendeu, e ele não poderia permitir que o povo se unisse sob a mensagem de Miqueias. Ele se adiantou, a voz elevada em autoridade:
a prisão de um profeta não é apenas o silêncio da boca, mas a quebra do espírito. Este homem não é um portador de esperança, mas a raiz do caos. Precisamos agir. Neste instante, um silêncio sepulcral caiu sobre a multidão, enquanto as palavras do opositor se infiltravam como trevas, ansiando por domar a luz que Miqueias proclamava. Sentindo a batalha espiritual em ascensão, Miqueias ergueu suas mãos ao céu. Ó Senhor Deus! Aumenta nossa fé, fortalece nosso coração. E quando seu clamor subiu ao céu, um brilho de luz irrompeu das nuvens, como uma resposta clara e cheia de glória. As sombras daqueles que conspiravam contra ele começaram a se agitar com temor, enquanto as faíscas do poder divino agiam no íntimo dos aflitos, reafirmando a esperança de vida eterna. A hora estava chegando, e o destino de Judá pendia na balança. O que poderia acontecer quando a luz confrontasse as trevas? O Senhor estava prestes a revelar a profundidade de seu plano. A multidão, agora atenta, aguardava a nova revelação que poderia mudar tudo, enquanto os ecos de um antigo cântico nas alturas se faziam ouvir: eis que vem sobre as nuvens, o Filho do Homem. O céu se tornará um teatro divino, onde as nuvens dançavam ao ritmo da expectativa do povo. As palavras de Miqueias pareciam ecoar não apenas em Judá, mas nos céus, clamando por um avivamento que havia sido há muito tempo desejado. A luz que havia irrompido parecia revigorar o ânimo da multidão, e muitos sentiam em seus corações a presença palpável de Deus. Outros, no entanto, continuavam enredados nas teias da dúvida semeadas por Gezi. Mas, em meio à luta espiritual, o espírito de Miqueias se ergueu. Ele voltou seu olhar para as nuvens, como quem buscasse a confirmação daquilo que o Senhor lhe havia revelado. Eis que o Senhor levantar-se-á como um guerreiro entre nós. E sua mão não será de fraqueza, mas de poder e justiça. Ele proclamou, a voz ressoando como um trovão. A multidão começou a agitar-se, e a esperança pulsava como um rio em sua essência. Se atentarmos aos caminhos do Senhor, seremos guardados. Vão vir águas profundas, mas o nosso Deus nos sustentará. Miqueias declarou, afirmando a soberania e a fidelidade de Deus em meio à tempestade. Gezi, agora algum passo atrás, observava o fervor crescente da multidão com um fulgor de raiva. Ele não podiam permitir que a esperança brotasse. Este homem é um tolo! Gritou, querem ser guiados por um homem que fala de esperança em meio à opressão? Irmãos, seremos despojados de nossa liberdade e da nossa força. Somente com poder venceremos aqueles que nos rodeiam. Mas Miqueias, percebendo como as palavras de Gezi buscavam enfraquecer a fé coletiva, ajoelhou-se e clamou novamente ao Senhor, pedindo proteção e discernimento. Ó Senhor da Sefirote, ilumina as mentes dos que estão perdidos na escuridão. Acorda-os do sono do cativeiro, porque em ti encontramos o abrigo e a fortaleza. Nesse instante, enquanto Miqueias clamava em fervor, uma nuvem de luz desceu sobre a assembleia, e um murmúrio suave de doçura e poder pairou no ar. O vento trouxe um sussurro, e cada coração começou a pulsar em uníssono com as batidas celestiais, um sinal sobrenatural da presença do Senhor que estava com eles. Eu escutarei quando clamar, e eu responderei. A voz de Miqueias tornou-se um eco vivo, reassumindo a confiança espiritual. A multidão, agora com olhos marejados, começou a repetir seu clamor: fortalece-nos, Senhor, em tempos de dúvida. Naquele clamor ardente, o Senhor deu uma visão ao profeta, um caminho que se bifurcava nas montanhas de Judá. Um lado era sombrio, enquanto o outro brilhava intensamente, delineado por árvores frutíferas e águas de vida. O caminho que levará à paz é o caminho do arrependimento e do retorno ao Senhor. Somente este grupo, Miqueias segredava, conhecerá a plenitude de sua vitória. Então, o profeta se levantou novamente, e seu rosto parecia irradiar uma glória que desafiava a obscuridade. O remanescente fiel verá a salvação do Senhor. Está escrito, e ele mesmo vos restaurará, e confirmar-vos-á, e fortalecer-vos-á. 1 Pedro 5:10. Aqueles que escolherem permanecer irão testemunhar poder e grandeza, mesmo em meio à aflição. Enquanto sua voz ecoava, os opressores de Judá viam suas sombras serem dissipadas pela luz que emanava do Espírito de Deus.
A multidão começava a compreender que a batalha não era apenas contra inimigos carnais, mas também contra principados e potestades que buscavam aniquilar sua fé. E, no silêncio profundo da revelação divina, um novo mistério começou a ser desvelado. Quem seria aquele que viria entre eles, em quem se cumpriria a promessa do Senhor? Pois, como as luzes dos céus proclamavam o seu nome, uma voz ressoou nas profundezas do coração de Miqueias: estais prontos para a vinda do que é, que era e que há de vir. Assim, a promessa de redenção pairava sobre Judá como um sol nascente, enquanto o povo aguardava revelações que mudariam para sempre o seu destino. Numa manhã que se anunciava clara, mas ainda envolta em mistério, Miqueias subiu a um monte elevado em Judá, cercado por uma multidão de corações aflitos, mas esperançosos. Seu olhar permanecia fixo nas nuvens que começavam a dispersar-se, como se o próprio céu estivesse esperando para revelar a vontade do Senhor. E eis que, antes que Miqueias pudesse abrir a boca novamente, uma tempestade de ventos cortantes se ergueu, como se a natureza estivesse em tumulto, ecoando os conflitos internos do povo. Ó Senhor, grantemos entendimento ao nosso caminho. Implorou Miqueias, erguendo as mãos ao céu, desejando que a voz do Altíssimo enviasse os ventos do discernimento. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sua voz venceu o estrondo dos ventos. Tomai a palavra e proclamai que os dias de escuridão estão contados. O lamento dos justos virará em louvor e o seu sofrimento se tornará em cântico de libertação. Enquanto falava, uma brisa suave e persuasiva acariciou a face da multidão. Era como se a própria essência de Deus estivesse soprando entre eles, trazendo não só conforto, mas promessas de transformação. Os corações antes divididos entre a dúvida e a fé agora pulsavam com renovada expectativa. Miqueias, sentindo-se invadido por uma onda de inspiração, continuou: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 1:2-5:1. Suas palavras, impregnadas de sabedoria e amor divino, pareciam desfazer as barreiras erigidas pelas mentiras de Gezi. E Gezi, ouvindo a reverberação das palavras do profeta, não pôde conter sua indignação. Ele avançou, cercado por alguns que também estavam dispostos a duvidar, e gritou: a que servem essas palavras se estamos cercados de inimigos? O que é a esperança? Um trapaceiro é aquele que se agarra a ilusões. Mas Miqueias, desafiando a bravura de Gezi com uma ousadia que só poderia vir do alto, exclamou: mente fértil é aquela que ouve a palavra e a coloca em prática. E eu vos digo, o Senhor levantou um padrão de verdade entre nós. Doamaste-vos nas safadezas nas quais réis de renunciar, pois diz o Senhor: eu restaurarei a vida ao meu povo, e suas lágrimas serei eu que enxugarei. Isaías 25:8. Naquele instante, o povo sentiu um tremor em suas almas. Na resistência à dúvida, a luz que irradiava da fé coletiva crescia ainda mais intensa. Cada palavra proferida por Miqueias parecia abrir as portal das promessas divinas, e os que estavam perdidos agora se viam guiados por um globo de luz. E, então, uma nova revelação surgiu no coração de Miqueias. Estai atentos! Está ainda por vir a total e definitiva redenção. Assim como um relâmpago se manifesta entre os céus, assim também irá manifestar-se a salvação que aguardamos. Os murmúrios de ansiedade na multidão se tornaram um cântico de esperança. Eis que o Senhor hosana! Estai, pois, preparados para o Messias, as portas do céu se abrirão e o Rei da Glória entrará. Neste momento espetacular, enquanto a luz começava a se dissipar e a névoa da dúvida se elevava, uma nova questão pairou no ar: como saberemos quem é este que vem para nos salvar? Miqueias, com coragem renovada pela presença do Senhor, respondeu: aquele que virá não trará apenas perdão, mas também justiça, e se manifestará nas coisas pequenas e grandes da vida. Sede vigilantes, pois o que é e o que há de vir, está ainda mais perto do que pensais. E assim se desenrolavam os planos soberanos de Deus, enquanto as promessas sobre Judá levantavam-se como uma bandeira trêmula ao vento, convidando o povo a se preparar para o que está por vir. E naquela manhã iluminada, enquanto Miqueias observava a multidão que se aglomerava ao seu redor, uma nova expectativa crescia nas almas dos presentes. O sol brilhava intensamente, e o calor parecia aplicar o seu calor não apenas ao corpo,
mas ao espírito ansioso de cada pessoa ali. Ele respirou profundamente, sentindo o peso das promessas que carregava dentro de si. Ó povo de Judá! Ele clamou, não deixem que o temor e a dúvida ofusquem a luz que o Senhor está trazendo a nós. Assim diz o Senhor, no meio da opressão, eu levanto um remanescente que não será consumido. Eles conhecerão meu nome e encontrarão em mim a segurança. A multidão murmurava, e a esperança começou a se infiltrar em seus corações. Porém, as sombras de desconfiança ainda estavam presentes, e Gezi continuava a semear as sementes do medo. E se esse tal remanescente for apenas uma ilusão? Nós precisamos de fortaleza. Precisamos de poder nas mãos. Ele vociferou, sua voz cheia de veneno. Mas Miqueias não se deixou abater. A força que você clama não é aquela que o Senhor oferece. A verdadeira fortaleza está em nossa dependência dele. Assim diz o Senhor, a batalha é minha. Eu lutarei por vós e vocês guardarão as suas almas. Então, um profundo silêncio começou a tomar conta da praça. As palavras de Miqueias pareciam como um manto de proteção sobre o povo, e muitos começaram a se levantar, desejando crer que havia uma esperança genuína para eles. O profeta viu aqueles rostos marcados pela dor começarem a brilhar com uma luz renovada. Enquanto a atmosfera mudava, Miqueias levantou sua voz em um tom mais suave, quase como um sussurro que se espalhava por toda a multidão. Dois caminhos se apresentam diante de vocês, o caminho da opressão e a senda da libertação. Escolham a vida e prosperidade, voltem-se para o Senhor. Ele acalmará as tempestades e restaurará cada um de vocês. Nesse instante, a nuvem de dúvida que envolvia o coração dos presentes começou a se dissipar. A fervorosa oração de Miqueias parecia ter aberto as barreiras da incredulidade. Alguns começaram a se ajoelhar, as lágrimas escorrendo por suas faces, enquanto outros erguiam suas mãos ao céu, clamando pela misericórdia de Deus. A voz do profeta ecoou novamente, agora como um cântico, assim diz o Senhor, eu farei um novo pacto com a casa de Israel. Não mais estarão afastados de mim, mas serão meu povo e eu serei seu Deus. Foi então que uma revelação sobrenatural encheu o coração de Miqueias. Ele viu visões do futuro, não apenas da destruição, mas da vitória. Ele enxergou uma porta aberta para os céus, e uma luz descia, fraca no início, mas naquele momento começou a brilhar intensamente. Preparai o caminho do Senhor. Ele vem com poder e glória, e com ele, a redenção. Enquanto Miqueias falava, a presença do Senhor se tornava palpável. As pessoas começaram a responder a essa mensagem de esperança, e aquelas que haviam duvidado agora clamavam com fervor. Perdoa-nos, Senhor. Nos desviamos do teu caminho. Assim como a chuva que cai e não volta vazia, a palavra que proclamamos também não retornará sem resultados. Miqueias continuou, sentindo a energia da fé coletiva revigorando a sua própria essência. Seremos um povo santo, um povo que se levantará em justiça e misericórdia. Mas Gezi, vendo que a situação escapava de seu controle, decidiu tomar uma atitude drástica. Ele avançou, seu semblante raivoso, e gritou, silêncio! Este homem não fala em nome de Deus. Ele apenas alimenta suas ilusões para conduzi-los à destruição. Nesse momento, o céu, que antes estava azul, escureceu rapidamente. Uma tempestade emocional e espiritual se estabelecia, refletindo o conflito crescente. O vento uivava e os corações estavam em um clamor coletivo, buscando verdade e poder. Miqueias olhou em volta e viu o medo voltar a surgir nos rostos do povo. Não temam! Gritou ele, erguendo suas mãos novamente. Vejam! O Senhor está conosco. Ele é o nosso escudo e fortaleza na necessidade. Então, um trovão ressoou à distância, e os céus pareciam responder à sua proclamada confiança. E, como se um raio de luz cortasse a escuridão, uma voz suave, mas firme, se fez sentir no espírito de Miqueias, ainda que as portas do inferno se levantem contra ti, elas não prevalecerão. A verdade começou a fluir entre a multidão, e Miqueias, agora com um ardor renovado, continuou a proclamar, em breve, viremos um sinal. Um menino nascerá, que trará consigo uma esperança que ninguém poderá apagar.
Ele é o Messias prometido, e através dele, o Senhor fará grandes coisas. Um silêncio sagrado caiu sobre a assembleia, como se a própria criação estivesse aguardando. Miqueias sabia que o plano soberano de Deus estava sendo revelado gradualmente, e que a batalha pelo coração de Judá estava apenas começando. A tensão se mantinha alta, mas uma nova pergunta ecoava nos corações: estaríamos preparados para receber a verdade quando ela viesse? Enquanto a luz da verdade iluminava seus caminhos, Miqueias sabia que a semente da fé já havia sido semeada. E assim, enquanto a esperança se tornava um fardo leve sobre os ombros do povo, o profeta caminhava em direção ao novo amanhecer, grato por ser parte do plano divino que ainda estava para se desdobrar. Mas, como sempre, o que estava reservado ainda não havia sido revelado.